Fernandes, eu confesso que não fiquei convencido do motivo desse processo não ter sido avaliado só depois do fim do inquérito, até para os senhores terem mais embasamento no que vai ser avaliado no Conselho Deliberativo. Por que não esperar o fim do processo na Polícia Civil? E se o senhor acha também que errou o timing? Porque a primeira avaliação desse processo aconteceu em 2 de dezembro, com a bola rolando, futebol acontecendo. Isso prejudica o Corinthians dentro de campo, doutor. Boa noite. Boa noite. Vou repetir para você. Não tem como fugir do estatuto. Não é o presidente do conselho que coloca o time quando vai ser avaliado ou quando não vai ser avaliado. É o rito do estatuto. Para isso que nós estamos fazendo uma reforma estatutária. Isso já aconteceu outras vezes. Aliás, eu quero lembrar para vocês que quando a Comissão de Ética me entregou o parecer e que poderia ser votado uma semana depois, eu fiz uma nota para toda a imprensa dizendo que a gente iria mexer nisso naquele momento. O clube estava na zona de rebaixamento. Se tivesse colocado aquilo, se eu fosse alguém contra o presidente, como alguns me acusam, se eu fosse alguém que tinha lado, que fosse favorável ao impeachment, como o Capelani se esforça em colocar, eu teria voltado para votar ali. Mas eu acho que assim, nenhum presidente pode ser destituído do cargo, porque o futebol não vai bem. Isso seria uma injustiça. O presidente não chuta, não joga. Então, assim, é o rito estatutário que prevê esses prazos, não sou eu. É o rito estatutário. E depois lembro também que a reunião era dia 28, quando a gente já tinha escapado da zona de rebaixamento, e aí a própria Polícia Militar pediu para adiar, nós jogamos para o dia 2, e a torcida pediu para deixar para o fim do campeonato, nós deixamos. O presidente falou que ia viajar, nós deixamos. Então, assim, a gente não pode postergar, porque se nós temos uma nova legislação, talvez vocês não conheçam, a maioria das pessoas não conhecem, que é a Lei Geral do Esporte, que hoje ela prevê punição para aqueles que sabem de algum tipo de irregularidade, talvez seja isso, porque as pessoas representaram, e não tomem providência. Quem pertence a órgão de fiscalização e tem dever de fazer cumprir os estatutos e regulamentos, e não tomam providência, respondem com seus próprios patrimônios. Então, assim, vocês falam, 16 anos ninguém fez nada. Eu fiz. E hoje, se amanhã alguém falar, 10 anos atrás ninguém fez nada, não vai ter mais isso, porque a gente vai responder com o patrimônio pessoal. Isso está na Lei Geral do Esporte. Então é importante as pessoas entenderem isso. Os omissos serão punidos a partir de agora. Doutor, eu acho que, de forma geral, esse é um processo de impeachment bastante impopular. Eu vou citar alguns dos fatores que talvez não contribuam para a torcida estar, de certa maioria, apoiando esse processo de impeachment. Talvez essa questão da falta de fiscalização nas outras gestões, algumas mudanças de discurso até de alguns aliados do Augusto Melo, alguns que apoiavam e depois, me parece, sem apresentar reais provas também, ficando contra ele. E também um dos fatores é o fato da Comissão de Ética ter apresentado para o próprio Conselho Deliberativo, para o senhor, um pedido para que esse